Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre reforma íntima. Para quê? Para que a gente construa juntos aqui na Terra uma cultura de paz, porque isso não só é possível, como é necessário. Estamos vivendo uma cultura de violência, é necessário a gente caminhar para construir uma cultura de paz, para que a gente construa um novo tempo, uma era de aquário, um mundo regenerado. E para isso é necessário que a gente reforme a nós mesmos, para que, mudando internamente, a gente transforme o meio. E hoje é sábado, e sábado é dia de estudar o miudinho. Então, hoje eu vou ler para a gente um texto do livro Luz Imperecível. É o estudo do miudinho. O miudinho é uma iniciativa que a gente pega versículo por versículo do Evangelho e destrincha, tentando entender tudo, o que, que cada palavra significa, partindo do princípio que Jesus não fez nada para casa, ele sabia que o conhecimento dele seria deixado para posterioridade e que Deus iria agir, e a Bíblia seria um documento que iria levar a palavra dele, então a gente estuda palavra por palavra, expressão por expressão, para tentar compreender ao máximo, tentar extrair ao máximo os ensinamentos do Cristo. E eu deixo bem claro que eu sempre venho aqui como uma aprendiz, eu deixo as minhas opiniões, mas eu nunca sou a dona da verdade, aquela que sabe tudo. Eu deixo as minhas opiniões, mas a minha intenção de gravar aqui é mais para que eu tenha disciplina de estudar e compartilhar aquilo que eu penso, mas sempre aberta ao conhecimento que vem, ao comentário de vocês. Eu acho que a gente está aqui para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, não para ser a dona da verdade. Então, até onde eu penso, está aqui a minha opinião, mas nada impeça que eu veja as coisas de outra forma. E também aceito e respeito a opinião de cada um, mesmo que não concorde comigo, com o que eu falo. A gente está aqui, é um espaço de troca para a gente ouvir uns aos outros, para a gente construir junto um saber mais consolidado. Isso daqui é cultura de paz, onde todo mundo tem espaço, onde todos se respeitam, onde todo mundo tem a sua importância. Não existe um mais importante que o outro, não existe um mais sábio que o outro, todo mundo é importante, a manifestação de todo mundo, a participação de todo mundo é importante, e qualquer um que não der a sua participação vai fazer falta nesse momento que a gente está passando de transição planetária. Foram 300 anos de transição, nós estamos nos últimos anos. É necessário que muita gente ainda desperte, mas que nós também nos abramos para a vida, para que a gente seja pessoas melhores. Tem um caminho muito longo ainda a percorrer, para que a gente esteja à altura desse mundo regenerado. E para construí-lo, basta nós mesmos. A gente fica esperando vir salvadores aqui. Se um salvador fosse capaz de transformar o mundo teria se transformado há 2.000 anos atrás, quando Jesus veio. E não foi isso que aconteceu. Então, é necessário que agora a gente faça esse trabalho de mudança interna, uma revolução de dentro para fora, para que a gente procure ser pessoas melhores, para que o mundo se torne um lugar melhor, porque nós estamos evoluindo. E que se cada um melhorar um pouquinho, não é que a gente vai deixar o mundo perfeito, não, mas com certeza um pouquinho melhor a gente vai deixar o mundo. E de pouquinho em pouquinho, uma mudança de um, com a mudança de outro, com a mudança de outro, pequenas células, a gente vai fazer um pocão, a gente é capaz de fazer uma transformação verdadeira no mundo. Então vamos estudar, estudo miudinho, com muito carinho. E hoje é a lição número 3: preparar o caminho. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está em Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: o que o texto aqui nos fala sobre essa passagem? A menção da profecia nos mostra que os acontecimentos que se relacionam com as revelações, fugindo a qualquer ideia de eventualidade, de acaso, são resultantes de programações elaboradas nos milênios por aqueles que, em nome do Criador, se responsabilizam pelos mecanismos evolutivos. Nada acontece por acaso, tudo já é previsto. O Deus, o Uno, Todo-Poderoso, é aquele que sabe do passado, do presente e do futuro. Tudo vê, que tudo sabe, que conhece a todos nós pelo nome, apesar de ter um universo com milhões e milhões de galáxias. Então, é aquele que é senhor de todo conhecimento. E as profecias, elas são uns canais
que alguns profetas médiuns têm acesso ao conhecimento do futuro e conseguem prever com exatidão aquilo que iria acontecer. O esclarecimento do próprio evangelista Mateus é mais uma citação das muitas que fez ligadas ao Velho Testamento. Esta é de Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 3. Além da elucidação histórica, vale ressaltar que todos os fatos na jornada de cada um serão sempre a concretização de ideias, projetos e estudos, por vezes delineados por séculos. Todos nós temos um planejamento reencarnatório aqui na Terra. A gente já vem aqui sabendo o que tem que fazer, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que superar. Às vezes esse planejamento é por séculos. Às vezes as pessoas acham que eu sou especial se a minha missão for uma missão que impacta muita gente. Às vezes a nossa missão é dentro de casa, é preparar o terreno para uma pessoa importante que vai fazer a diferença na história da humanidade, é trabalhar um espírito endurecido que veio do nosso lado. Às vezes as nossas missões não precisam ser coisas muito grandes, no sentido assim de alcance de muitas pessoas, mas que a gente se entregue com intensidade, porque a nossa missão ela foi planejada com muito tempo de antecedência. O que nós viemos fazer aqui na Terra não é acaso, nós não estamos aqui por acaso, nós não somos frutos do acaso. Tem todo um planejamento, tem toda uma inteligência superior por trás da vida de cada um de nós aqui na Terra. E se cada um fizer a sua parte, a Terra salta para um nível evolutivo muito mais rápido. O problema é que a maioria de nós foge, né? A gente se perde nos prazeres fáceis da vida, a gente se perde nos sentimentos que a gente não quer abrir mão, de orgulho, vaidade, egoísmo, a gente se revolta com as coisas que nos acontecem, a gente se faz de vítima. Enfim, esses comportamentos nada ajudam para o nosso adiantamento moral, e pelo contrário, tudo aquilo que a gente nega a passar vai voltar até que a gente aprenda a lição. Então veio o desafio, ok, Deus, aceito, me ensina o que eu tenho que aprender, me guia. Não estou conseguindo enxergar um palmo diante do nariz, me guia. Sempre vai aparecer ajuda. Às vezes a ajuda, ela vem somente na quantidade necessária, nem mais nem menos. Você não dá para escapulir quase nada, não tem margem de manobra, mas a ajuda vem. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a gente nunca, nunca está desamparado, nunca está sozinho. O caráter pré-anunciador das conquistas que hão de vir hoje, ainda hoje, oculta ou ostensivamente está presente nas palavras a profetizarem. Serei melhor amanhã. Hei de vencer esse vício. A gente está sempre profetizando sobre a nossa vida, né? Então, agora vamos estudar o trecho. Voz que clama no deserto. A voz, como exteriorização, é o sinal inconfundível do que se passa dentro de nós. É como nós nos expressamos, é como a gente passa o conteúdo que está dentro da gente para as pessoas, como é que a gente manifesta aquilo que existe dentro da gente. E diante das amplas necessidades de redenção, não são poucos aqueles que, frente às paisagens agrestes, não cultivadas no espírito, são convocados não apenas a falar, mas a clamar quanto à adoção de atitudes firmes e inadiáveis na busca do caminho libertador. O que é o deserto? O deserto é o simbolismo daquele momento árido que a gente passa, aquele momento que o nosso espírito sofre para poder crescer. É, aquele momento que a gente não cabe mais dentro da nossa carapaça, que a gente pega e cresce e se expande até construir um ser maior, mais brilhante, mais lúcido, mais evoluído. Só que para que a gente. A lagosta, o animal lagosta, ele cresce por ciclos, por fase. Ele tem o corpo dele e ele é envolto na carapaça. Aí quando ele cresce, quando ela cresce, aquela carapaça já fica apertada para ela, então ela passa por um período de dor, de sofrimento, e ela vai lá e ela quebra a carapaça, ela fica vulnerável, ela fica exposta. Mas aí ela vai lá e cresce, o tanto que ela tem que crescer, e depois ela produz novamente outra carapaça no tamanho mais adequado. Mas esse processo de perder a carapaça e dela se tornar vulnerável é doloroso. A gente tem medo de se tornar vulnerável, a gente tem medo de se tornar frágil. E esses momentos de desafio faz isso com a gente se torna pequeno, a gente se torna frágil, vulnerável, a gente perde as nossas referências anteriores, é necessário construir novas bases. Mas é a mesma coisa, a transformação da borboleta. A lagarta, para ela, o mundo da lagarta é ser uma lagarta, mas ela tem que passar pelo casulo para virar uma borboleta. E é doloroso, quando ela está saindo do casulo, ela demora horas para ter que suas asas sequem e ela consiga voar. Não é de uma hora para outra. E todos nós estamos nesse processo de transformação.
é um dia após o outro. E geralmente, quando a gente está embasado em realidades áridas do espírito, onde valoriza mais as coisas materiais, não é que a gente não tenha que valorizar as coisas materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma matéria importante, mas quando a gente coloca a matéria acima do espírito, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo, já falava Jesus. Então, quando a gente coloca as coisas materiais acima das coisas do espírito, aí a gente torna o nosso espírito um lugar árido e é necessário passar pelo deserto, aquele momento de solidão que a gente pode transformar em solitude, que é aquele encontro nosso com Deus, e que a gente vai se transformar, vai sair. Jesus, qual é o simbolismo do deserto para Jesus? Ele chegou como maltrapilho, como andarilho, subiu, ficou 40 dias no deserto, voltou aquele ser iluminado. É um período de despertar espiritual, é um período de amadurecimento, onde a dor nos transforma, não só a dor, mas aquele ambiente a gente só tem que olhar para nós mesmos. A gente perde as referências exteriores e a gente tem que olhar para dentro, ver quem nós somos e procurar as respostas dentro da gente, para que a gente encontre. Paulo de Tarso, antes dele, quando ele era Saulo, quando ele virou Paulo, ele também teve seu momento no deserto. Todos os grandes tiveram seu momento de deserto. O deserto é muito simbólico, é aquele momento árido que a gente passa, que nos transforma, geralmente para melhor, quando a gente permite. Então, agora preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, é o outro trecho do versículo. O justo clamor de quem é capaz de enxergar com discernimento aqui está expresso na afirmativa de Mateus. Se, de um lado, não são poucas as veredas que temos percorridos, acalentados pelas tendências imediatistas a exigirem a retificação e acerto pelas vias da reeducação, ou seja, a gente vai naquele caminho mais fácil, na porta larga, em que a gente resolve o problema naquele momento, mas que pede de nós um acerto de contas, pede é, uma retificação dos nossos erros, é, que é necessário pela reeducação, né? De outro, o imperativo preparai nos convida a estruturar uma nova vida a embasar-se no amor. Então, quando a gente caminha no caminho certo, a gente embasa a nossa vida, nossas escolhas, nossas atitudes no amor ao próximo, no amor incondicional, que não coloca condições, não pede nada em troca. A gente faz pelo prazer de servir, pelo prazer de amar. A gente aprende a amar, para de confundir amor com outros sentimentos, apego, posse, desejo, tesão, carência, e a gente começa a entender que amar é querer bem do outro incondicionalmente, a gente desejar ver o outro bem acima de tudo, é respeitar a opinião do outro, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a pessoa esteja cometendo um erro, e a gente saiba, é respeitar o direito dela cometer os próprios erros, é respeitar o indivíduo que está na nossa frente. O amor incondicional, o amor verdadeiro, ele doa. E a gente está aprendendo aqui nessa caminhada a aprender a amar, a doar, a ser para o outro, ao invés de exigir que o outro seja para nós. Assim, voltando-se para os interesses espirituais, pela valorização do próximo e pela mudança das tendências no empenho de melhoria íntima, estaremos nos ajustando ao verdadeiro roteiro de libertação, personalizado naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente começa a enxergar o outro, quando a gente para de achar que o mundo inteiro tem que trabalhar em função da gente, que o mundo inteiro tem que nos atender, e a gente começa a enxergar a necessidade do nosso irmão, começa a enxergar o problema do nosso irmão, apesar do nosso problema, a nossa dor fica menor, nosso desafio fica menor, a nossa capacidade de ajudar amplia, e é isso que a gente está aprendendo aqui na Terra, parar de olhar tanto para as nossas necessidades, para os nossos instintos, para os nossos interesses pessoais e começar a olhar para as pessoas com tanto direito quanto nós. E no livro dos Espíritos fala que conhece a evolução do espírito pela capacidade que ele tem de abrir mão dos seus interesses pessoais, que é o quê? Egoísmo, né? Então, que a gente aprenda a olhar mais para o outro, aprenda a olhar para o lado e seguir juntos de mão dada, porque não adianta nada a gente seguir correndo e chegar na frente e o nosso irmão ficar para trás. Nós vamos ter que esperá-lo, se não voltar para buscá-lo, se não nessa vida, na próxima. Então, que a gente caminhe juntos, não uma caminhada rápida, mas uma caminhada segura, uma caminhada constante, caminhando todos nós juntos
a caminho do bem. E que um ampare o outro, que um fortaleça a fé do outro e que um seja pelo outro. E quando a gente olha para o lado, a nossa dor fica muito, mas muito menor. Então é isso, espero que vocês gostem. O estudo do miudinho, adoro. É uma abordagem diferente da gente estudar o Evangelho, estudando versículo por versículo. Deixei aqui minha opinião, diga sempre uma opinião pessoal, nunca é dona da razão, mas é com muito carinho que eu deixo aqui para vocês. E deixem aí a opinião de vocês, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, mostrem para o YouTube que esse conteúdo é bacana de ser compartilhado, vamos encher a internet no conteúdo que edifica. A internet é maravilhosa nesse ponto, que ela nos une, pessoas que têm interesses afins, nunca se conheceram, mas que podem estar unidas pelos laços do Evangelho, pelos laços do amor. Jesus já falava que eu serei meus discípulos por muito se amarem, e amar é respeitar, amar é compartilhar, amar é estar junto, é querer bem. Então, que a gente crie aqui uma imensa corrente do bem, células do Evangelho, células de um mundo regenerado. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus.